Olá, amadinhos, boa noite. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui dando início a essa live com o propósito de darmos continuidade ao nosso estudo de Eclesiastes. Estamos a cada dia estudando um capítulo de Eclesiastes e então, depois eu sempre faço uma leitura inicial de todo o capítulo em questão. Inclusive eu vou escrever aqui qual é o capítulo. Olá, querida Eduarda, seja muito bem-vinda. Ana Paula também. Queridos, vocês que estão entrando agora, para quem não me conhece, meu nome é Suzana, sou diaconisa da Igreja Nova Vida do Riachuelo. E essa live aqui tem como objetivo de nós darmos continuidade a como eu posso dizer, um estudo que já foi dado início lá no meu perfil particular. Eu não estou fazendo por lá, porque não é possível nesse momento, já que eu não tenho 1.000 seguidores. Mas eu já aproveito aqui e deixo meu agradecimento ao pastor Anderson Moreno, que é o líder da nossa igreja, que permitiu que eu utilizasse aqui a página da nossa igreja para que pudesse assim, dar andamento nesse estudo. Então eu já fiz um vídeo de introdução, já li o capítulo 1, o 2. Ontem nós tivemos uma live por aqui e hoje vamos dar continuidade. Daqui a pouquinho vou ter um convidado muito especial que vai entrar aqui também para fazer parte dessa live, tá bom? Então, aqueles que entraram, Margarete, Vinícius, o Douglas, nosso querido irmão que vai fazer parte aqui dessa live, já está online também. Então, queridos, se você desejar convidar alguém, fique muito à vontade, é um prazer receber cada um de vocês aqui, tá bom? Então, daqui a pouquinho já vou chamar aqui o Douglas, só vou escrever para que vocês saibam, nós estamos estudando Eclesiastes e é o capítulo 4. Pega aí a sua Bíblia, tá bom? Fique muito à vontade. Deixa eu só anotar aqui, né? Estudo do livro de Eclesiastes. Cadê? E o capítulo vai ser o 4. Então, eu vou fazer a leitura completa desse capítulo e depois vamos chegar e ter os comentários. Psicóloga Camila, seja muito bem-vindo. Todo mundo que está chegando aí, muito bem-vindo a todos. Tá bom? Já deixei aí escrito qual é o capítulo e agora vou fazer o convite. Douglas, querido, já fica aí a postos para que você possa chegar e ser convidado. Deixa eu fazer uma busca aqui do seu nome. Para você, querido. Já recebeu? Paloma, seja muito bem-vinda. Deixa eu tentar aqui novamente. Já foi o convite. Glória a Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tá muito bom o áudio. Tá bem? Tá. Que legal. Só tá dando um delay um pouquinho o vídeo, mas acho que daqui a pouco já vai ajustar. Tá. Senão a Tá gente bom? arruma outro jeito aqui, a gente dá um jeito. Não, o áudio tá muito bom, tá limpo, Tá bom. só tá dando esse delay, né, um pouquinho na imagem. Legal. Eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Mais uma vez pelo convite, né? A gente fica muito feliz toda vez que a gente é convidado, a gente é desafiado a estudar um pouquinho mais, a gente é desafiado a aprender um pouco mais, para a gente aprender mais nessa live aqui que Suzana Sim, sempre ensina pra gente, né? É sempre uma honra participar. Estou muito feliz de estar junto com os irmãos aí da Nova Vida do Riachuelo, a igreja que eu amo muito, a igreja que tem muita participação na minha vida espiritual, na minha caminhada. Inclusive, eu faço uma questão de compartilhar sempre, né? Que é na Nova Vida do Riachuelo foi onde eu aprendi a tocar violão. Ontem, inclusive, com o nosso irmão Lucas, que ontem estava aqui, foi uma honra também ouvi-lo, uma honra também glória a Deus. saber que ele está participando desse estudo que eu sei que vai abençoar muitas vidas. Sim, o propósito é esse. Então, na verdade, para mim o prazer é meu, eu agradeço você ter se permitido, né, ser mais aí desafiado e afiado para poder estar fazendo parte dessa live. Eu não sei a sua percepção, mas eu quando vi que ia começar a estudar o livro de Eclesiastes, achei que ia ser de um jeito mais tranquilo, mas eu estou sendo desafiada ao longo desse processo e aprendendo muito. Então é muito bom, de fato, né, a gente aprender da palavra de Deus. Mas para aqueles que não te conhecem, fala um pouquinho de onde você é. Eu já dou um oi aí para Vanessa, que acabou de entrar, Edinalva. Oi, Então, sim. fique muito à vontade para você se apresentar para as pessoas saberem de qual igreja você é, ministério que você faz parte. Eu sou da Igreja Nova Vida da Tijuca, meu nome é Douglas, né? A Suzana já me apresentou, mas eu sou da Igreja Nova Vida da Tijuca, sou diácono nessa igreja, sou líder de jovem também, pela graça de Deus, Deus tem me colocado lá para servir junto à juventude, junto com a minha esposa Vanessa, que está aí na live, minha mãe também já apareceu aí, já deu um alô também, a Margarete.
E assim, eu tenho servido lá desde que eu cheguei, lá do 2014 para 2015, então tem uns 10, 11 anos que eu faço parte dessa igreja, igreja que eu me batizei, igreja que eu comecei a dar os meus primeiros passos ministeriais e, Glória a pela Deus. graça de Deus, tenho liderado lá os jovens que são abençoados. Daqui a pouco eles começam a aparecer também aí na live. Amém. Serão muito bem-vindos, né? Eu vi que entrou mais pessoas, Rafael entrou, a Vanessa já tinha entrado também. Queridos, ó, sejam muito bem-vindos e agora a gente vai dar o start de fato aqui na nossa live. Vou fazer a leitura do capítulo 4 e então depois, Douglas, vai ser com você, tá? Você só aqui Ixi, é a comigo? comentarista. Como eu brinquei, eu não quero ser Faustão, interrompendo toda hora, não. Que Mas aí eu vou chegar e eu vou só fazendo alguns apontamentos também para chegar e a gente somar naquilo que o texto, né, a própria palavra já está expressando para nós, tá bom? Então vamos Amém. aqui à leitura. Para você que não pegou sua Bíblia, corre aí, pegue também. Ó, Sueli também entrou, seja muito bem-vinda, querida. E agora sim, vamos mergulhar no texto bíblico. Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo final, que é o 16. Diz assim a palavra de Deus. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dormirem juntos, também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que não se deixa ser admoestado. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Glória a Deus. Fique Amém. muito à vontade. Que isso. Então, assim, vai funcionar realmente. A gente vai fazendo como foi da última vez, né? A gente vai num bate-papo aqui. Não deixa falando sozinho, não. E pode ser Faustão Pode mesmo, deixar. tá? Fica à vontade. Então, assim, eu quando eu fui convidado por você para poder participar desse estudo, eu já me senti desafiado, né? Porque primeiro eu falei assim, cara, não tem um capítulo do livro de Eclesiastes que seja simples, que não exija da gente raciocínio. Ele é atribuído a Salomão, uma das pessoas mais sábias da Bíblia. E eu costumo dizer, principalmente para os nossos jovens lá, que Salomão ele foi sábio, inclusive quando ele foi fazer o primeiro pedido dele, né? A gente tem um ato de achar que Salomão ele só recebeu mais sabedoria. Eu costumo dizer isso, né? Que quando ele pediu para Deus derramar sabedoria, Deus falou: bem-aventurado é você que não me pediu riqueza, não me pediu nada material, você me pediu sabedoria para administrar aquele povo, né? Foi algo pensando mais no povo do que em si mesmo. Então, assim, você imagina um cara que já era sábio, recebe mais sabedoria do que ele já tinha, agora é uma sabedoria que vem do alto. E aí esse cara escreve um livro falando sobre a vida aqui na Terra, né?
basicamente sim, no livro de Eclesiastes, a gente vê essa repetição, vi debaixo do sol, isso sim, se referindo à vida desse reino terreno, né? Nessa vida da sim, gente aqui na Terra, fala sobre a brevidade, fala sobre as coisas que a gente vai enfrentar na vida. Então eu me senti desafiado, porque a gente está vivendo justamente na Terra que ele está falando, e ele está compartilhando com a gente diversos conselhos, diversas formas da gente viver uma vida sábia, e assim, uma vida que seja dotada de propósito, né? No final de semana eu tive a oportunidade de pregar na minha igreja e eu preguei sobre uma vida que a gente recebe muito propósito, uma vida que a gente tem um valor atribuído a ela, uma vida que tem uma identidade atribuída pelo próprio Cristo. Então, falar sobre a vida através da ótica de um cara que faz sabedoria diretamente do próprio Deus é um desafio. Então, os irmãos me perdoem, porque eu não me sinto capaz, mas Deus vai ajudar a gente e vai ser uma honra, tá? Então, assim, na minha Bíblia, eu não sei como é que tá na de vocês, eu estou usando a NAA, a mesma versão que a Suzana está usando aí, ela sim, começa com um subtítulo, né, que já começa falando sobre as tribulações da vida. Isso já traz isso, para a gente uma ideia principal, uma ideia central, inicial, de que a vida da gente é marcada por muita aflição, por muita tribulação. A vida da gente, como se diz aí afora, não é um morango. A gente não vive uma vida só de paz, de mansidão, uma vida onde vai correr tudo bem. E um dos primeiros pontos que o autor ele começa a dizer é que ele vê ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Então, tipo, a opressão, ela está casada diretamente com a vaidade, né? O que é a vaidade aí nos episódios passados aí do... Quem perdeu, assiste os episódios passados. A vaidade é a busca por satisfação em coisas que são passageiras, coisas que sim, são materiais, coisas que são efêmeras e coisas que são completamente desconectadas de Deus, né? Coisas que a gente seduz a nossa vida, o nosso olhar, e isso muitas vezes leva a gente, corrompido, o nosso desejo corrompido pelo pecado, né, a usar de bons fins, até prazer, o enriquecimento, a paz, a gente acaba corrompendo os meios de se alcançar isso, né? Então, uma vida sim, envaidecida, que busca riqueza, ela vai usar de meios que não sejam os melhores, os meios corrompidos. Um desses meios é a opressão. E aí eu vou dar uma desviada de olhar aqui às vezes para o lado, porque eu tô com a minha colinha aqui também. à Eu falei, né? É um vontade. desafio. Falar de Eclesiastes é difícil. Então, preparei meu resumo aqui até para poder ser mais direto também nos assuntos, né? Uhum. Então, primeiro, uma das formas de se obter uma vida que é corrompida pela vaidade é a injustiça, é a opressão, e o autor diz que ele vê essa injustiça, né? Então, assim, Sim, esse livro atribuído a Salomão era como se Salomão estivesse falando: eu estou vendo a injustiça que é praticada debaixo do sol pelas pessoas, as pessoas que oprimem os outros, as pessoas que tiram vantagem sobre outras pessoas, trazendo a ideia de que a injustiça é uma realidade. sim, Mas se é uma realidade que Deus não é indiferente. Então, o primeiro ponto que a gente já pode começar a falar é que a injustiça faz parte, sim, dos dias que a gente vai viver. Jesus, ele mesmo diz que no mundo a gente teria aflições, a gente seria perseguido por causa da justiça do nome dele, a gente seria, muitas das sim, vezes, injustiçado, mas que o próprio Jesus, o próprio Deus, ele não é indiferente em relação a essa injustiça, né, que é cometida nos dias de hoje. E isso traz para a gente também um alerta que se Deus não é indiferente, porque é que muitas das vezes nós, que agimos em nome de Deus, nos chamamos de filhos de Deus, muitas das vezes nós agimos de maneira indiferente com relação a essa injustiça, né? O autor ele vai dizer: eu vi as injustiças que são cometidas, eu vi as pessoas cometendo injustiça, todas as opressões que eram praticadas, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Falei, Deus, tipo, mas é interessante que Deus em nenhum momento das Escrituras ele parece ser conivente ou indiferente mesmo sim, com relação à injustiça. A gente vê na palavra de Deus o próprio Deus dando os mandamentos que se fala muito sobre a preocupação, o cuidado com os oprimidos, com aqueles que são injustiçados. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo que estava sendo oprimido lá no Egito e sim, decidiu libertá-los, o povo que estava sendo oprimido no Egito. E nos mandamentos Deus lembra isso. Ele falou: vocês não devem praticar opressão porque vocês foram oprimidos e eu libertei vocês disso, não para que vocês praticassem ou fossem coniventes com essa opressão. Então, a lei mosaica, que é a lei que Deus dá para Moisés, ela já demonstra uma preocupação com a injustiça, né?
com a opressão, com aqueles que são menos favorecidos, com aqueles que são desamparados. Depois da lei, Deus envia os profetas, que muito da pregação dos profetas é a respeito é contra a injustiça, é contra o povo que oprimia aqueles que eram vulneráveis. Então, há uma preocupação do próprio Deus. E depois do próprio Jesus, ele vem e aí a gente tem o Novo Testamento inteiro, a Nova Aliança inteira, falando sobre libertação, né? Jesus diz que ele veio para aquele que é doente, Jesus diz que ele veio para aquele que está cansado e que está sobrecarregado, Jesus veio para aquele que está oprimido. O próprio Deus, ele se identifica muito com os oprimidos, né? Jesus vai falar: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, o autor de Eclesiastes, ele tá reverberando aquilo que a Bíblia diz do começo ao fim, né? É a preocupação com a justiça, o próprio Jesus se identificando com aqueles que são injustiçados, oprimidos, e nós, como cristãos, filhos de Deus, devemos ter esse mesmo cuidado, né? Então, o conselho é principalmente para jovens. Eclesiastes é um livro que fala muito sobre juventude, né? Então, a gente precisa agir na nossa juventude, onde a gente tem mais força, onde a gente tem mais fôlego, onde a gente tem mais disposição. A gente precisa, sim, ter cuidado e preocupação, não só de cuidar, não só de ver, como o autor de Eclesiastes estava dizendo, mas também de se engajar e orar e buscar. A gente sabe que, infelizmente, a injustiça ela não é a nossa ação que vai fazer com que as injustiças acabem. O que a gente faz é demonstrar o reino que a gente acredita que um dia vai ser estabelecido aqui na Terra, quando Jesus voltar. E isso até é uma pergunta que eu ia fazer para provocar, né? Porque o comecinho do livro de Eclesiastes, ele fala sobre injustiça. E o livro de Eclesiastes, assim, no geral, ele parece apresentar o problema sem trazer a solução. Ele parece ser um livro que provoca a gente a refletir, a meditar. Parece um livro retórico. Ele fala sobre injustiça, ele fala daquilo que ele vê, mas ele não traz para a gente uma solução do problema. Por exemplo, ele está falando da injustiça. Ele fala que as pessoas que não nasceram ainda são felizes. As pessoas que morreram, na verdade, elas são felizes porque se libertaram de um mundo onde se pratica injustiça, onde as pessoas são oprimidas. E mais felizes ainda são aqueles que nem vieram ao mundo ainda porque nem experimentaram isso. Então ele coloca isso como algo que seja libertador e tudo mais. E a pergunta que eu queria provocar aí fica para você, para os nossos amigos aí que estão assistindo a gente, é por que seria, que o autor não faz essa questão de trazer para a gente uma questão de, qual é a solução, então, para a injustiça? Depois a gente vai falar um pouquinho, mas se você quiser falar alguma coisa aí, eu também dou uma pausa aqui. Não, eu acho que o principal já traz exatamente aquilo que eu falei lá na introdução, quando eu tratei sobre o livro de Eclesiastes. Nós precisamos ter a percepção de que ele está tratando sobre a visão horizontal. É aquilo que nós podemos ver aqui nessa terra. É por isso que ele vai falando, né, tantas coisas que a gente vai vendo ali. Eu até falei, quando eu li Eclesiastes, parecia que alguém em depressão. Porque, de fato, uma vida somente com a perspectiva terrena, ela tira de nós a esperança. Exatamente. Então, o que faz a diferença na nossa vida, e aí, lá no final de Eclesiastes, lá no capítulo 12, que a gente vai caminhar, né, vai chegar lá nesses dias, lá ele vem tirando de tudo isso que a conclusão das coisas é o quê? É o temor de Deus. Mas ao longo do livro de Eclesiastes, quando a gente vai lendo, ele está falando, e é por isso que ele repete diversas vezes essa frase, debaixo do céu ou debaixo do sol. Qual é? Vi isso debaixo do sol. Então, quando a minha visão é horizontal, a gente vê o mundo caído. O mundo após a queda. Está cheio de injustiça, está cheio de mazelas, e a gente vai ler aqui uma selva, né? Porque a gente vai continuar lendo esse capítulo, aqui vem só bomba. E a bomba que a gente enxerga nos nossos dias atuais. Que muitas vezes as pessoas chegam e questionam, cadê Deus? Onde está Deus no meio disso tudo? Deus continua reinando. Só que aqui nessa terra, infelizmente, são as consequências do pecado que entrou na humanidade. Então a gente vê injustiça, a gente vê desigualdade, a gente vê tantas coisas. E foi isso que Salomão estava retratando. No final da vida dele, né? O livro de Eclesiastes, na verdade, como se fosse o resumo daquilo que ele viveu. Porque dizem que Cantares ele escreveu na juventude, né? Provérbios ele escreveu na maturidade e Eclesiastes ele escreveu na velhice. Exatamente, fazendo um conselho para a galera mais nova. De tudo isso. Conselho para a galera mais nova, né? Então, para tudo que eu já vivi, tudo que eu experimentei, agora eu estou te mostrando que se for só com a perspectiva aqui dessa terra, você vai realmente, parece que é um lamento. Mas quando é aí que ele vai trazer o final, né?
Quando é debaixo do temor de Deus, é isso que tem uma virada de chave que faz toda a diferença. E só pontuando que você estava falando exatamente sobre essa questão da debaixo do sol tem essa opressão, mas a Bíblia vai nos mostrando todo um caminho de posicionamento que nós precisamos ter ao contrário disso, né? Você falou de Jesus, falando vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele ouviu o clamor do povo lá no Egito. E aí me veio a memória que está lá em Tiago, que a verdadeira religião, pura e simples, Cuidar dos socorrer órfãos e da os viúva. órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então, de fato, Deus não está alheio. E eu só pontuo Uhum. exatamente isso, porque se a gente for ler Eclesiastes achando que é a voz de Deus falando que é Aí tá. assim, como se fosse uma definição, a gente vai ficar, eita, melhor nem viver. A gente vai chegar na mesma conclusão que ele, né? É melhor o que Sim, morrer para eu descansar ou quem não nasceu, que não vai sofrer. Mas não isso é só a sofre. visão de batizar aqui sob a perspectiva natural, né? Tem Deus, aleluia que a gente tem Deus. É isso que a Glória gente a tem Deus, que graças se a Deus, isso atentar. aí. Então, assim, era essa a pergunta que eu ia fazer, né? Porque Deus é um Deus que não é indiferente. E se Deus não é indiferente, ou ele não é bom, ou ele não pode fazer todas as coisas. É isso que a gente é tentado a pensar, né? Se Deus está vendo tanta opressão, se Deus é bom, então ele não pode dar um jeito na opressão. Ou se Deus pode dar um jeito na opressão, então ele não é bom. A gente tem a tendência a pensar desse jeito. Ou é um, ou é outro. Só que é justamente o que você estava falando, né? Quando a gente olha para Ih, deu uma nossa. trava. Oi, melhorou? Melhorou, Ui, retornou. isso. Aí a Eu gente até tem só esse peço um hábito. favor também. Se o pessoal da live vê que travou alguma coisa, vocês pontuem, porque às vezes pode ser a minha internet. Pode estar bom para todo É, mundo e a internet que avisa vai a vir. Vou gente até aqui. dar uma olhadinha aqui, porque quando eu comecei a live eu estava É, no deixa eu. menu de dados móveis. Então, aí claro que o negócio não ia ficar bom, né? Pronto, agora o meu tá aqui no Wi-Fi Isso. tranquilamente. É Fica à vontade. assim, então Deus não é indiferente. Então assim, Deus é soberano, Deus tem os propósitos dele a realizar no tempo dele. E eu lembro de Atos 47, né, que Deus já estabeleceu um dia onde ele vai julgar toda injustiça, toda opressão lá, quando Paulo está em Atenas pregando, e Paulo vira e fala: Deus já estabeleceu um dia onde há de julgar todas as coisas por meio do homem que ele já estabeleceu, que era Jesus Cristo, e deu prova disso quando ele ressuscitou esse homem dos mortos. Então, tipo, a gente tem a ótica de olhar tudo nesse mundo, e Paulo está falando o seguinte: ó, Deus deu prova de que vai julgar as coisas através da ressurreição. Não é nessa terra, não é aqui que a gente vai pagar. Eu costumo, sempre que eu começo a conversar com alguém, e sempre quando eu vejo um jornal com muita injustiça, com muita notícia má, com muita tribulação, o que me conforta é saber que Deus já estabeleceu um dia em que tudo isso vai ser julgado, um dia que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, um dia onde não vai haver mais choro, um dia onde não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais injustiça. E eu lembrei daquele salmo, agora eu não vou lembrar o número, foi até pregado recentemente na minha igreja, que o salmista ele está questionando o fato de um ímpio prosperar, do injusto prosperar, de ter opressão, até que ele chega e entra dentro do Eu santuário. acho que é o E Salmo 73, se eu não me engano. isso, agora eu não lembro, ele foi Tô pregado falando lá qualquer coisa, aqui na igreja. eu deixo aqui, a gente deixa para o Isso. pessoal depois E ler. aí, assim, enquanto ele está É olhando isso mesmo, Salmo para 73. 73, né? Então enquanto ele está olhando para a terra, ele está vendo o ímpio prosperando. Só que o templo é a reprodução do céu aqui na terra, é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus é soberano. E quando ele olha para o templo, ele fala: olha, o ímpio pode até prosperar, pode até ter opressão aqui na terra. Mas quando ele olhou para o santuário, ele se lembrou e ele ficou ciente de que naquela representação do céu, Deus é soberano e não há injustiça, não há opressão. Essa é a realidade do céu. Então, enquanto esse dia não chega, meu irmão, a gente infelizmente vai estar vivendo opressão, a gente vai estar vendo, vai estar testemunhando, e a Bíblia, ela faz questão de deixar a gente ciente disso para que a gente não desanime, para ela trazer uma esperança, que não é uma esperança de, você vive num mundo sem aflição, não. A gente vive com esperança num mundo que é completamente oprimido, e essa é a boa nova do Evangelho, né? Não é a gente ser isento de opressão, de tristeza, de aflição, não. Mas a gente ter esperança, passar por esses momentos de aflição, sempre orando, clamando, nos engajando com essa causa, mas sempre sabendo que é no dia do Senhor que essas coisas vão ser julgadas. Então, esse foi o primeiro ponto que eu trouxe aqui. Se quiser trazer A algum gente já ponto também falou que você até. achou importante.
Eu tô falando A gente bem, já, tô falando muito. o Eu gosto de falar. versículo, a gente já viu nos primeiros versículos. Não, mas exatamente, é sobre essa perspectiva mesmo. E eu tinha algo que eu ia falar sim, mas aí eu esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar e aí eu Vai chego lembrar. e pontuo Isso. novamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí vai muito de encontro ao que você já falou com relação ao pecado, né? O pecado ele corrompeu não só a nossa vida, a gente tem um hábito de pensar assim, de uma maneira muito reducionista, assim, reduzida com relação ao pecado, né? Os efeitos do pecado são muito mais vastos do que a gente costuma imaginar, né? Aí agora o autor do livro ele vai começar a falar sobre algumas outras relações que talvez a gente nem dá tanta importância com relação ao pecado. Mas ele vai começar falando no versículo 4 o seguinte: então vi que toda fadiga e toda inveja do ser humano provém da inveja, e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, assim, o pecado ele afeta, inclusive, a nossa relação com o trabalho, né? O trabalho foi feito por Deus para ser algo bom, mas aqui eu queria falar sobre a inveja, os excessos, mas porque aqui o autor do livro está falando que não adianta nada a motivação é errada, né? Você ser mais habilidoso, você ser mais excelente no seu trabalho, quando a finalidade, a motivação disso não é você glorificar a Deus ou você ali se aperfeiçoar. A motivação disso é inveja, né? E, tipo, é o efeito causado pelo pecado. Então, assim, isso também é vaidade, pois não adianta nada ter aprovação aqui na Terra, você fazer o seu melhor, ser o melhor profissional, ser o melhor músico, ser o melhor aluno da sua escola, quando tudo isso é motivado dentro de você por uma raiz que é pecaminosa, sabe? Tudo isso surgiu de uma raiz de inveja. Você quer ser bom para ser melhor do que o outro, ou você quer melhorar para ter o salário do outro. Você quer ser um músico melhor porque você acha que você vai ocupar o lugar de alguém, entende? Então isso dá para você uma aprovação que é aquilo que o autor... Eu vou falar salmistas algumas vezes porque eu vou me enganar, eu vou cometer alguns enganos aqui, então já peço desculpa. Então, assim, o autor do livro ele vai falar que assim, não adianta nada, isso é vaidade, porque você está sendo motivado por um desejo invejoso, ao invés de ser um espírito de excelência, e isso não conta como se fosse uma satisfação verdadeira, entende? Não, exatamente aquele que a gente vê muito isso no mercado de trabalho, né? Aquele instinto competitivo que não é saudável. Eu não faço exatamente de forma colaborativa. Eu faço para aparecer, né, e ser melhor do que o outro, mas a inveja não é só eu querer ser melhor do que o outro. Eu quero o que é do outro, eu quero chegar e Exatamente. fico nesse lugar aí que de fato eu não glorifico a Deus. Eu posso até fazer coisas boas, mas com a motivação errada. E no final, então, isso também é vazio. Tá vendo um É, filme aí que todo mundo diz uau e tudo mais, né? O Diabo Veste Prada. Tá fazendo agora o versão 2. segundo, Exatamente. E o filme, é tipo assim, tem muitas lições e tal, né? Mas o filme ali motiva exatamente a inveja, a competitividade a partir da inveja, né? De uma com a outra. Tem um sim, momento, o final, então, do filme, né? Pelo menos do um é assim. Tinha duas assistentes, uma já era mais antiga e a outra estava começando. Aí, quando a mais nova chegou, a mais antiga olhava para ela, esnobava e falava: Fulana de tal era melhor do que você é muito ruim. Aí, quando finaliza o filme e a menina que saiu e tudo mais, ela tá em outra empresa, aí chega uma nova. Aí, o que que a menina que tá lá fala de novo? Fulana de tal era melhor do talvez que seja você. melhor. Você nunca ninguém vai ser melhor do que ela. Para motivar através do quê? Da inveja, da competição, daquela, Isso, ou seja, a competição errada, né? A perspectiva errada. Então a gente tem que se alinhar, porque a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, tudo vocês devem fazer para a glória de Deus, inclusive o trabalho. Se está fora desse isso aí. propósito, não é para a glória de Deus, a gente está numa furada e no final vai ser vazio, né? Eu posso até Exatamente. alcançar, mas eu não vou me sentir pleno, satisfeito. E eu estava falando nos outros vídeos, trazendo essa perspectiva de vaidade como uma bolha de sabão, que é aquilo que pode ter beleza, pode chegar e aparentar uma diversão momentânea, mas o fim é vazio. E a vaidade vai nos Exatamente. levando para esse lugar. Eu posso ali, naquele momento que eu recebi um elogio, o outro foi desmotivado, eu me senti bem, mas no fim, de fato, a minha satisfação e a minha plenitude não vai ser alcançada através disso. Eu vou me frustrar. Então não vale a pena. Exatamente. Então, assim, você falou de trabalho, é um ponto que eu até anotei que seria o próximo, né? Que
até o trabalho ele foi corrompido pelo pecado, né? A gente vê em Gênesis Deus falando que o trabalho de Adão seria cultivar e guardar o jardim, um trabalho que aparentemente seria agradável. Adão devia glorificar Deus através daquilo que ele fazia, através do cultivo e da guarda do jardim. Ele acaba pecando e Deus vira para ele e fala que a partir de agora o trabalho ia ser o meio dele se sustentar, ia ser uma tarefa árdua e tudo mais. E a gente tende a achar que o trabalho é algo que não é de Deus, né? Ele não é que não seja de Deus. Deus é um Deus que trabalha. E Deus Sim. trabalhou na criação de todas as coisas. E Jesus vai falar que o meu Pai, que Deus Pai trabalha ainda hoje. Então, assim, não é que o trabalho não seja algo de Deus. O trabalho também foi corrompido pelo pecado. Ele deixou de ser algo que se fosse totalmente agradável, que fosse, mas ainda assim ele ainda é uma ferramenta para que a gente possa glorificar Deus. Eu sigo uma página no Instagram que chama Efeito Prisma. Não sei se você conhece. Eles Não. estão fazendo é uma página cristã e eles lançaram uma série de publicações que eles falam sobre o trabalho para a glória de Deus. Então, cada dia que está passando, eles estão compartilhando uma profissão e como essa profissão glorifica a Deus. É uma página que, assim, Nossa, depois até se precisar eu compartilho com você. Inclusive, eu estou com sim. algumas indicações aqui para fazer, se permitir, daqui a pouco vou fazer Claro, por umas favor. indicações aqui. Então, assim, o trabalho, ele continua sendo uma ferramenta para que a gente glorifique a Deus. Mas hoje ele passou a ser algo cansativo, algo que exige suor, mas nem por isso ele deixou de ser uma tarefa que a gente deva exercer para glorificar a Deus. Sim. Acho que, mesmo sendo difícil, acho que o trabalho, tanto quanto nós, ele precisa de redenção. Então, se nós fomos alcançados por Cristo, o nosso trabalho também precisa ser alcançado por Cristo. Se nós fomos redimidos no sangue de Jesus, o nosso trabalho precisa ser um trabalho de alguém que é redimido, que seja um trabalho para glorificar, porque o trabalho foi dado para Deus e é uma forma de dignificar o homem, é o que dá dignidade para o homem, né? Eu fiz um curso há um tempo atrás da Universidade da Família, que é um curso Crown, que se chama Crown por causa de... Ele ajuda a gente a administrar finanças, fala de uma ótica bíblica. E eu aprendi uma coisa legal lá, uma frase que eu achei muito legal, que diz que enquanto o carpinteiro constrói uma casa, a casa também constrói o carpinteiro. Ou seja, o trabalho ele traz a dignidade, ele traz significado para o homem, ele edifica, ele faz o homem encontrar propósito e o homem ciente do propósito que há no trabalho, ele faz isso para a glória de Deus, né? E aí o versículo anterior que a gente tinha lido traz uma relação entre as palavras, aqui um jogo de palavras que é negativo, né? Ele vai falar, o autor vai falar, vi que toda a fadiga do trabalho e da habilidade provém da inveja. Você vê a relação ruim, né? Inveja, a cobiça é tratada como Sim. pecado e isso traz para a gente fadiga, traz para a gente o cansaço, sabe? Isso pode também te levar a gente, então o trabalho é algo ruim. Vamos Não. supor que a gente lide com alguém que é extremista. Ó. Então se o trabalho é ruim, eu vou ficar de braço cruzado. Até para isso a Bíblia já previu, Salomão já na nossa velhice, Aham. já viu e falou, não, mas o tolo Versículo também que cruza seguinte, o né? braço, hoje fala, não adianta também você cruzar o braço. Você tem que Aham. ser equilibrado, você tem que entender as coisas, você tem que ter propósito naquilo que você faz. E o versículo Sim. 5 diz, o tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Eu não conheço uma pessoa que vive ociosa. Paulo vai dizer isso, né? Aquele que trabalha, aquele que não trabalha também, que não coma. Então, Sim. o trabalho dignifica, o trabalho também provém sustento, mas desde que é uma maneira equilibrada, porque depois, no versículo seguinte, o autor de Eclesiastes ele vai além ainda, ele vai falar, mas também o trabalho não é tudo, sabe? Porque de nada adianta você trabalhar demais sem ter um propósito, sabe? Botar a sua vida inteira no trabalho, viver para trabalhar e não trabalhar para viver, sabe? Então, assim, eu acho que Salomão, eu acho que vai manifestando essa sabedoria de maneira muito profunda, sabe? Ele vai falar, olha, o trabalho foi afetado pelo pecado, sim. Você não tem que se motivar pelas coisas erradas. Porque o trabalho continua sendo uma ferramenta que você vai glorificar Deus. Mas você também não pode entender isso como uma coisa ruim e falar assim, então eu não vou trabalhar. Só que o excesso de trabalho também é perigoso. O ócio e o excesso são. Então, assim, a gente tem que ser equilibrado, a gente tem que ter um espírito de moderação, né? Como a própria Bíblia diz. Entender Sim. o correto uso da ferramenta, trabalhar para a glória de Deus e saber também descansar, porque esse capítulo vai falar também do descanso. Então, Sim. assim, a motivação correta da gente tem que ser trabalhar para glorificar a Deus e ter paz dentro da gente também. Porque não adianta nada a gente conquistar um monte de riqueza, de bens materiais através do nosso trabalho e não ter um lugar de paz, de satisfação, sabe?
E a sociedade atual que a gente tem vivido é uma sociedade que... Eu estou lendo um livro aí, esse livro aqui, né, que chama Espaço para Deus, ó. Ele é bem pequenininho, cabe no seu bolso, é do Henry Nouwen. Ele vai falar um pouco sobre isso. É uma sociedade que trabalha cada vez mais, uma sociedade que se envolve e se identifica através daquilo que faz e que, na busca por satisfação, através das coisas que tem feito, do trabalho, daquilo que elas têm almejado, tipo, na sua função, elas estão ficando cada vez mais cansadas, mais fragmentadas e menos satisfeitas. Então, assim, eu li um livro também que chama Nação Dopamina, que é um estudo científico que diz que a busca por prazer e satisfação das pessoas, esse engajamento, esse esforço, tem gerado cada vez mais pessoas insatisfeitas. Então, assim, as pessoas que têm atribuído a identidade dela naquilo que elas fazem, a cada dia que o tempo cada vez que o tempo passa, cada dia que se passa, essas pessoas estão ficando cada vez mais insatisfeitas, mais fragmentadas. É como se elas nunca tivessem satisfeitas com nada. Tipo, não existe mais aquela conclusão de uma tarefa que gere satisfação, igual a gente vê em Gênesis capítulo 1 lá, e Deus fez tudo, que viu tudo que tinha feito e viu que tudo era muito bom. A gente não tem mais isso na sociedade. Até isso foi corrompido pelo pecado. Isso tem As gerado pessoas pessoas. estão sempre desejando a É, próxima conquista, a próxima etapa, isso. a próxima meta, né? Tem muitas empresas que trabalham com isso, e de um certo ponto é positivo para motivar, mas se você Sim. entra na competitividade, aí daqui a pouco você não pode parar, Não. né? E aí você nunca descansa e você não sabe nunca realmente quando parar, né? Nós vemos aí pessoas, Não. né, que estão totalmente fadigadas. Tem país, eu não lembro agora qual é o país. Pessoas se matam, porque trabalham Sim. 12 horas e vão direto, não tiram férias e acham que o propósito, né? Aí vai para um extremo, exatamente isso. Tem o come e dorme, que é o também a Que não gente tem faz na nossa nada. geração nem estuda nem trabalha, mas tem aquele também que acha que a identidade dele é o fazer. Então ele é Sim. o quanto ele faz. Então tudo quando está fora do prisma de Deus, as pessoas pegam o que é bom, que seria digno e louvável, e distorcem, né? É o Sim. pecado que traz isso, traz essa distorção. E aí vai para os extremos totalmente equivocados. Fica à Sim, é assim, vontade. e cada vez mais pessoas. Aí esse autor ele traz três tipos de consequências que essa geração está vivendo, né? Que são o enfado, o ressentimento e a depressão. E ele trata isso de uma maneira muito legal. Ele fala que existem três tipos de pessoas: aqueles que atribuem a identidade delas naquilo que elas fazem. Ele trata de um outro tipo de pessoa que atribui a identidade dela nas pessoas que estão ao redor dela, e ela trata um terceiro tipo que é a pessoa que trata a identidade dela através da personalidade dela, tipo aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito que eu sou. Então, são três tripés que a pessoa apoia o ser dela, né? Então, quem apoia a sua identidade no trabalho, ele vai falar sobre o enfado, pessoas que estão cada vez mais enfadadas, quando aquilo que ela faz não é mais o suficiente para trazer satisfação para ela. Aí, para o segundo tipo de pessoa, que é aquele que atribui a sua identidade às pessoas ao redor, viram pessoas ressentidas, porque a presença dessas pessoas para ela e dela para essas pessoas acaba sendo não mais suficiente. Então, isso gera um afastamento dela. Isso é uma pessoa ressentida e é aquela pessoa que não vê mais razão de existir, não vê mais valor na sua identidade, que são o terceiro tipo, que infelizmente a gente tem visto bastante, que são as pessoas que acabam entrando numa depressão, pessoas que perdem o significado da sua vida, que acreditam que a sua identidade não tem mais valor, que não tem mais um motivo para viver, que se tornam pessoas é, depressivas. E assim, eu posso dizer que isso é até mais proporcional, mais propício nos dias que a gente está vivendo. Eu não sei se isso é uma percepção minha, eu acredito que não, espero que eu não esteja errado, onde a nossa sociedade parece incentivar cada vez mais, através do trabalho, através das ações, uma vida isolada, né? Uma vida de isolamento, uma vida do ser sozinho. Tipo, não sendo. Sim. Aí, muitas das vezes, a gente, infelizmente, tem visto isso até com relação à igreja, né? Pessoas que estão deixando de congregar, passando a assistir culto pela internet, e isso é uma benção, a internet veio para a gente fazer o bom uso dela, para fazer tecnologia, mas não para substituir aquilo que funcionava, né? A comunhão pessoal, encontros pessoais, isso faz bem. Deus é um Deus relacional, Deus criou o homem para que o homem se relacionasse com ele, para que o homem se relacionasse com o seu próximo, porque Deus é um Deus relacional. Antes de criar o homem, Deus se relacionava, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles se relacionavam. Então eles criaram um homem porque isso era a essência de Deus, se relacionar.
Então, assim, hoje a gente tem visto cada vez mais pessoas se isolando e Sim. esse movimento é perigoso, né? Porque isso contribui para tudo isso que a gente falou acima, entende? E aí você vai me interrompendo aí, tá? Porque daqui deu. A gente vai. Não, Então, e assim, basicamente isso, a gente já está entrando em alguns pontos que vão vir mais adiante aqui desse próprio texto aqui de Salomão. Né? A gente sim, viu até na pandemia, esse isolamento excessivo gerou nas pessoas muita depressão. Então é aquilo que sim, é motivado, a gente vê, né, a questão de trabalhar de casa. Obviamente, existe a parte positiva, a gente tem um trânsito, né, muito terrível, as pessoas passam muitas horas, sim, às vezes mais no trânsito, ou então perde, nem mais no trânsito, mas perdem 4 horas do seu dia só em engarrafamento, num ônibus ou em algum transporte muito ruim. Isso tem um lado negativo, mas também se perde essa parte de comunhão. E vão se perdendo cada vez mais, não querem estar mais em reuniões familiares e vão se tornando cada vez mais isoladas. E vão perdendo exatamente. propósito, porque, de fato, Deus, conforme diz, é uma unidade. Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, tem em Deus o nós e tem em nós também essa De Deus. necessidade e essa ânsia pelo nós. Ah, não, Suzana, mas eu sou aquela que gosta de ficar ouvindo minha musiquinha, quietinha e tudo mais. Olha, ninguém é filho de chocadeira, ninguém veio aqui, né, a nave mãe deixou. Para existir, a gente precisou de alguém. Você foi um bebê, você precisou que alguém trocasse, vou usar um termo aqui chocante, mas a sua fralda cheia de número 2. Então você não é Sim. essa Coca-Cola toda, eu também não sou. A gente precisa um do outro. Então a gente precisa baixar nossa Sim. bola, né, e reconhecer essa necessidade do outro. Então, é Assim, sobre isso. um exemplo até bobo, né? Eu costumo dar esse exemplo, assim, que são coisas que fizeram parte da minha vida, né? E, assim, eu acredito que dos irmãos que estão assistindo também, acho que óbvio que de uma maneira diferente. Mas, por exemplo, eu gosto muito de videogame. Minha esposa está aqui em casa, sabe disso. Gosto muito de videogame, mas a forma que eu jogava videogame no passado era uma forma que me levava a estar em coletividade, me levava a estar junto com meus amigos, me levava a estar no mesmo ambiente que eles. A gente pegava videogame de uma casa e levava para outra. A gente Sim, pegava a televisão de uma casa, às vezes, e levava para outra. A gente fazia festa, fazia churrasco, fazia anos brincadeira. 90. Hoje, até o videogame, hoje, até isso, a tecnologia tem favorecido o distanciamento. Não que as crianças hoje não gostem de jogar videogame, ou de brincar de boneco, ou de conversar, mas Uhum. hoje tudo isso é feito de uma maneira muito mais distante. Eu jogo videogame com um cara do outro lado do mundo, talvez, sem saber quem ele é, mas eu Sim. converso com ele, eu nem vejo, eu não estou no mesmo ambiente com ele. A única coisa que a gente compartilha é a sala de jogo que a gente está usando. Da mesma forma, hoje você tem uma conversa. Hoje em dia, tudo que você tem que falar, e eu tenho treinado muito isso. Eu sou péssimo com WhatsApp, minha mãe está aí online, minha mãe sabe disso. É, eu evito ao máximo falar no WhatsApp, assim, ficar de conversa no WhatsApp. Eu uso o WhatsApp para resolver algumas coisas. Mandar uma mensagem, responder uma mensagem, ajustar algum detalhe, porque para mim eu acho que eu ainda valorizo, sabe, esse momento de sentar e conversar. Eu acho que para mim isso é que traz para a Muito gente importante. um valor, isso é importante, você dedicar alguém. E hoje eu tenho um amigo, a gente vai padrinhar um amigo nosso agora no casamento, e eu tava falando com ele, cara. Eu falei, cara, eu sei da importância que você me dá porque você me liga ainda, né? Então a gente sempre tenta falar um com o outro. Uhum. Antigamente uma linha pré-pago de telefone era caríssima, porque você Sim. tinha uma linha que te dava 200 minutos para você falar, 300 minutos para você falar. Hoje, se você fazer um plano sem internet, só com a linha telefônica, você deve pagar uns 5, 10 reais. Como as coisas Sim. mudaram, tem levado a gente a um afastamento maior, né? E assim, esse movimento de isolamento, ele é perigoso, porque nem sempre ele é voluntário. Principalmente assim no caso das pessoas depressivas, por exemplo, no caso das pessoas enfadadas, cansadas, ressentidas e tudo mais, esse movimento às vezes é involuntário, porque é o que eu costumo falar, né? O pessoal da área de psicologia, pessoal se tiver alguém da área aí que me perdoe, não sei se eu vou falar nenhuma besteira, mas eles costumam separar o que eles chamam de solidão para o que a gente chama de solitude. Então, Sim. assim, são dois movimentos bem distintos. A solitude é um movimento voluntário, onde você não se sente sozinho, mesmo quando você se retira, enquanto a solidão é um movimento que é involuntário, você inclusive se sente sozinho, pessoas ao seu redor. Então, assim, são dois movimentos distintos,
E Jesus, ele era uma pessoa que sabia valorizar, era importante os momentos que a gente precisa ter a sós. A gente, de vez em quando, precisa de um tempo que a gente consiga ficar sozinho, que a gente consiga pensar, que a gente consiga refletir na nossa vida, nas coisas que a gente tem que fazer. E o próprio Jesus tinha esses momentos. Jesus, ele vivia cercado de gente. Ele tinha o ministério dele apoiado pelas mulheres que auxiliavam lá o ministério dele com ajuda com os bens. Jesus tinha os discípulos que eram dezenas. Dessas dezenas, Jesus tinha 12 ali que eram os mais chegados a ele. Desses 12, Jesus tinha 3 que sempre estavam com ele em todos os momentos importantes. Desses 3, tinha um que Jesus amava, né? João. Mas Jesus, a gente vê ele várias e várias vezes se retirando desses lugares que eram frequentados para orar. Só que Jesus, ele não fazia disso um modo de vida, tipo, que ficasse assim, não, é para você fazer isso e ficar lá. Não, Jesus, ele se retirava. Eu acho legal que a Bíblia usa essa palavra, trazendo uma conotação de que era algo temporário. Olha, eu estou saindo para ir lá, ficar sozinho, mas depois eu já volto de novo. Então, assim, esse movimento, ele é perigoso. E o texto de Eclesiastes, ele vai seguir depois dessa parte do isolamento, falando desse homem que ele não tinha família, que ele se dedicava ao trabalho, porque as pessoas sozinhas, elas tendem a encontrar uma coisa que traga propósito para a vida delas. No caso do homem que é citado aqui, é o trabalho. Eu não tenho nada, não tenho ninguém, então vou viver para o meu trabalho. Só que o texto continua dizendo lá no versículo 9, um texto que é muito famoso aí nos casamentos, então casamento que você vai, o pessoal escolhe esse, ou é citado, que diz que melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se cair não levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir o cordão de 3 dobras, não rompe com facilidade. Acho interessante que a gente tem muito hábito de ver esse texto sendo citado em casamento, em relações conjugais e tudo mais. Só que ele dá sequência do versículo anterior, que é um homem que a Bíblia fala que não tem irmão nem filho, mas a Bíblia não cita a questão da esposa. Então ela fala de relacionamentos familiares, relacionamentos esses que também podem ser familiares, relacionamentos sociais, relacionamentos conjugais, isso também é importante, e relacionamentos comunitários também, né? A nossa vida em igreja, nós como crentes, precisamos ter uma vida de comunidade, precisamos andar junto com alguém, precisamos ter acompanhamento, precisamos de companhia, precisamos nos relacionar. E aí eu separei aqui, talvez até tenha mais, né? Mas eu separei 3 benefícios que esses versículos que a gente acabou de ler. Travou? Só repetir esse finalzinho. Você separou 3? Separei 3, assim, eu diria bênçãos, né? 3 vantagens que esses versículos trazem pra gente do benefício, né, de andar junto com alguém. Eu diria que o primeiro é o suporte, né? Quando a gente vê um pelo outro, que diz quando um cair, o outro não, porque mais do que estiver sozinho, pois caindo não haverá quem o levante. Então, tipo, é o suporte. Quando você anda junto com alguém do seu lado, quando você está se comunicando com alguém, quando você está se relacionando com o seu próximo, com o seu semelhante, quando você estiver sozinho e se você estiver sozinho caindo, não vai ter quem levante. Então é a questão do suporte, né? Então é importante você ter alguém que vai te incentivar de novo quando você tropeçar e cair, quando você estiver enfraquecido. Então é o suporte. O segundo ponto que eu trouxe é a proteção, porque vai falar do frio, né? Quem estiver sozinho não haverá quem aquece no frio, né? Se forem 2, um aquecerá o outro. É a questão da proteção. E o terceiro é a questão da força. A gente vê aí que até o slogan que o pessoal usa aí, que a união faz a força. Então esse versículo ele corrobora para isso, né? Porque se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. Muito fala do cordão de 3 dobras, que não se rompe com facilidade. Então eu diria que o suporte é um pelo outro, a proteção é um com o outro, e a força é um no outro, né? Os 2 se juntam, viram como se fosse um. E aí vem o detalhe, que muitas das vezes parece que a companhia não tem funcionado e isso tem motivado, tem levado pessoas a viver uma vida isolada, né? Quando se não coloca Deus no meio, a gente vê aí que é cordão de 3 dobras, como se Deus representasse essa terceira dobra. Muitos relacionamentos de pessoas e de amizades e de família não têm dado certo, não têm sido fortalecidos, não têm sido suportados ou não têm sido protegidos porque não tem colocado Deus no meio. Muitos casamentos têm acabado, assim, porque Deus é a peça principal, né? Tudo bem serem duas pessoas unidas e tudo mais. Deus vê o valor da unidade,
mas o que atribui propósito correto é que Deus esteja no meio. Porque nem sempre a unidade significa que algo de bom está acontecendo. Se a gente for parar para olhar a Torre de Babel, por exemplo, era um empreendimento e tanto que o próprio Deus olhou e falou: olha, eles estão unidos em um só propósito. Então a gente precisa. Mas assim, mas a gente estão unidos em um propósito só, mas Deus não está, a gente não está no meio disso. Sim. Então assim, a gente precisa aparecer a gente. Então nem tudo que é unidade de pessoas sem Deus no meio significa que haja um bom propósito, né? Então Deus é a peça fundamental que atribui propósito e faz com que a força seja aplicada da maneira correta, com que a proteção seja feita da maneira correta e que todo esse suporte seja dado. Eu lembrei aqui de outras situações de unidade negativa, né? Porque não estavam com Deus. Uhum. Primeiro já lembro logo de Adão e Eva, né? Eva comeu, opa, deixa eu entregar Adão aqui, foi uma... comeu também. Então estava no mesmo propósito, vamos comer aqui, né? Não morri, tá tudo certo. Não teve um para parar o outro. E aí, nesse caso aí, tem que gerar essa unidade para também ser aquele que vai te corrigir. Tem que ter esse nível de Sim, correção. exatamente. E me fez lembrar também de Ananias e Safira. Os dois se Sim. uniram para chegar e criar um plano, né? Para quem não sabe, esse texto, se eu não me engano, está lá em Atos no capítulo 5. Vem falando, né? Logo termina falando sobre. Gente, qual é o nome dele? Eu esqueci agora o nome dele. Que tinha vendido um terreno e entregou tudo diante dos pés dos apóstolos. Barnabé. Tinha entregado tudo aos pés dos apóstolos para que, através daquela renda, abençoasse os irmãos. Ananias e Safira viram isso, olha aí o trabalho com inveja, viram isso, foram fazer igual. Mas não exatamente igual. Eles queriam os louros da fama de fazer aquilo. Eles decidiram entregar uma parte, dizendo que era tudo. E aí vai primeiro Ananias diante ali dos apóstolos, mente. Pedro vai lá e questiona, isso é tudo, de fato? E aí ele falou, tudo sim. Ele falou, então, eis aí, porque você pecou contra o Espírito Santo, você vai lá e Deus vai ceifar a sua vida. E ele morre. E logo na sequência vem depois Safira e conta a mesma mentira. Né? E Pedro fala, se você tivesse retido isso para você, não teria problema nenhum, mas porque você mentiu contra o Espírito Santo, esse é que é o pecado. Então os dois se uniram no mesmo propósito errado. Exatamente, é a unidade sem Deus. Então, não basta estar unido, mas precisa de Deus de fato. A Bíblia é enfática nesse sentido, porque só a unidade pela unidade, um pecador com outro pecador, vai dar ali ideias tenebrosas. Então a gente precisa do Senhor realmente para nos dar o direcionamento para que a nossa mente esteja livre do pecado, lavada. E então, a partir desse lavar do Espírito Santo, aí sim vem boas ideias, vem propósitos que glorificam ao Senhor. Exatamente, a gente precisa, né? A gente carece de graça, a gente precisa de ajuda, né? Porque eu acho tão legal que quando a Bíblia fala dos meios que Deus teve que Deus usou para prover redenção, né? Que o próprio Deus, ele reconhecia a nossa incapacidade de fazer algo de bom e o próprio Deus, ele deu o jeito dele, tipo, sem precisar de nada, sabe? Eu tava, até o texto que eu preguei no domingo passado lá na igreja, que era falando sobre isso, né? Pela graça nós somos salvos, isso é dom de Deus, não é obra de ninguém se vanglorie. Deus não somos mortos, ele coloca a gente numa condição de incapacidade total. Olha, vocês estavam mortos, vocês não conseguiriam fazer nada e Deus ressuscitou, Deus deu vida a cada um de vocês através de Cristo e colocou vocês assentados lá nas regiões celestiais. Então a gente carece de graça para fazer qualquer coisa de bom. Ainda que a gente pense em fazer alguma coisa de bom, a gente muitas vezes acaba sucumbindo ao desejo de fazer o que é errado. E é por isso que a gente precisa de graça do nosso Senhor. E por fim, aí pra gente acabar, eu acho que eu já falei demais. Nada. Essa parte final eu achei bem interessante, né? A gente falou agora da parte da companhia, dos relacionamentos e tudo mais, da unidade. E agora o pregador de Eclesiastes, se eu posso dizer assim, ele vai terminar falando do valor que a gente precisa dar para a sabedoria. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade em definir o que é sabedoria, né? A gente é dotado de inteligência muitas das vezes, mas a gente vê pessoas inteligentes não fazendo um bom proveito da sua inteligência. Isso significa dizer que alguém não é sábio, né? Acho que sabedoria é aplicar o recurso que você
Tem. Que você vai ter. Então você vê pessoas muito ricas se tornando pobres da noite para o dia. Você vê pessoas muito ricas que não estão felizes com aquilo que têm, ou pessoas muito ricas que estão, sabe, tem pessoas que são casadas, mas que são infelizes, tem pessoas que são inteligentes, mas que, que não sabem usar a sua sabedoria. E entende? Então, assim, isso, sabedoria é a aplicação do recurso que você tem. Então, nós somos chamados a uma vida de sabedoria. E a palavra de Deus diz que o princípio do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, isso juntando com os dias, quando eu coloco tudo aquilo que Deus me deu, porque eu acredito que todas as coisas pertencem a Deus, tudo aquilo que Deus me confiou, a primeira coisa que eu tenho feito é orar para Deus. E eu não estou querendo aqui ser mais santo, não. Eu só estou partilhando de uma prática que por muito tempo eu não fiz. Eu tenho orado e pedido, Deus, como é que tu queres que eu use o seu recurso que você me confiou, sabe? Então, assim, para que eu use tudo da maneira mais sábia possível. E se a gente está falando que a gente tem que glorificar Deus através das coisas que a gente faz, na comida, no comer, no beber, na administração, que eu possa também administrar isso da maneira correta, com sabedoria que o próprio Deus me deu. Porque eu já falei aqui que às vezes a gente quer fazer alguma coisa boa e não consegue. Então, eu sempre peço misericórdia para Deus lá, Deus tem misericórdia de mim. E aí, nesse final, o autor de Eclesiastes, ele vai valorizar a sabedoria sobre poder, sobre coisas que são, aí, mais uma vez, no termo que o autor tem usado, que Salomão, vou falar Salomão, vaidade, né? Ele tem valorizado a sabedoria sobre coisas que aos olhos dele são vaidade. E aí no versículo 13 ele diz: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo que já não se deixa de mostrar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Então aqui Salomão está falando o seguinte, olha, tipo, é mais valoroso você ser uma pessoa jovem, ele valoriza a juventude, e aí talvez essa palavra possa levar a gente a uma má compreensão do versículo, né? Ele bota jovem e pobre. Só que ele não está falando de uma pobreza meramente material, né? Não é aquele cara que é jovem e não tem bem nenhum. Mas ele está falando de humildade. Ele vai falar, melhor é a juventude dotada de humildade do que você ser uma pessoa idosa, um rei, aí ele atribui status, talvez riqueza, e ser tolo, e ser ignorante, ser arrogante, porque o jovem com coração ensinável, um jovem humilde, esse sim é uma pessoa que vai adquirir, é uma pessoa que vai se tornar uma pessoa muito sábia, né? E aí ele vai contrastar com a figura de um rei que é muito rico e já se tornou arrogante por aquilo que ele tem, ou seja, já se tornou arrogante por aquilo que, aos olhos do autor, é vaidade. Ou seja, você se tornou arrogante por causa de coisas que nem são tão importantes assim. Então, Paulo está dizendo, o Salomão está falando o seguinte: olha, é melhor você ser jovem, e aqui ele está falando isso, né? É melhor você. Eu já fui jovem, eu já sei como é que funciona, como você falou um tempo atrás. Eu sei como é que funciona. É melhor você ser jovem, ser humilde, do que você chegar lá no final da sua vida, cheio de riqueza, e não ter mais um coração aberto para você aprender, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem é, que diz que o sábio que julga saber todas as coisas, ele não é sábio, ele é tolo. Porque o sábio, ele é aquele cara que sempre está querendo saber mais alguma coisa. Então, é um cara que tem um coração ensinável, é um cara que é humilde. E aí, o texto continua e ele vai falar porque ele saiu da prisão para reinar. Ele vai falar, ele saiu do lugar da sua humildade, ele saiu para reinar. E aí, como não lembrar de Gênesis capítulo 41, que fala de José, que teve um coração ensinável, era jovem, estava preso, foi humilde e saiu da prisão diretamente para o reino lá no Egito, né? Então ele está falando o seguinte: olha, vocês têm exemplos de pessoas que saíram de um lugar humilde e foram colocados num lugar de honra, num lugar exaltado. Essas sim são as pessoas que souberam usar da sua sabedoria. Pessoas que aprenderam o tempo todo, que foram humildes e Deus exaltou elas acima de várias e várias pessoas, sabe? Então acho que o conselho que Salomão está dizendo é o seguinte: olha, aproveita a sua juventude. E aí tem até um versículo que fala, né? Lembra-te agora eu não lembro se é Provérbios ou se é Eclesiástico, né? É Eclesiastes mesmo, Mas que capítulo diz, 12. lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, tipo, Salomão está dizendo o seguinte para os jovens: a hora de você fazer as coisas certas é agora. Tipo, sabe? A hora de você ter sabedoria, a hora de você temer ao Senhor é agora. Porque eu penso no seguinte: muitas pessoas acabam se tornando mais tementes a Deus, e graças a Deus esse quadro tem se revertido, né?
A gente tem visto muitos jovens aí servindo ao Senhor, o crescimento de pessoas jovens, adolescentes, assim, entregando a sua vida a Jesus. Mas na minha época, antigamente, eu, eu fiz parte de uma infância lá na minha escola que eu achava que eu e meu irmão éramos os únicos crentes na escola. Eu não ouvia ninguém falar de Jesus. Eu nem falava de Jesus porque eu não sabia. Primeiro porque eu ainda de fato não tinha me convertido de verdade. Eu não tinha declarado, eu não tinha decidido por mim mesmo. E segundo que eu ficava assim, cara, ninguém é crente na minha escola, ninguém é crente aqui. Mas hoje eu vejo movimentos em universidades, eu vejo movimentos de cristãos nas escolas e tudo mais. E assim, parece que essa juventude tem entendido que a hora de eles aproveitarem a vida ao máximo é agora. Mas não aproveitar ao máximo de uma vida desconectada com Deus, porque o próprio autor de Eclesiastes já falou isso, é vaidade. Você vai aproveitar muita coisa que é passageira, vai te prometer uma satisfação e no final vai gerar um vazio em você, vai gerar um enfado, vai gerar ressentimento, vai gerar depressão. Então não viva uma vida na sua juventude, onde você tem o maior fôlego para poder fazer todas as coisas, onde você tem uma disposição maior definido pelo próprio Deus, porque você vai viver uma vida plena, uma vida cheia de propósito, uma vida direcionada pelo próprio Deus. E eu lembro de Jeremias, que Jeremias já estava falando, mas eu sou muito novo. Mas Deus está falando, não, você não tem que falar que você é novo, eu vou colocar as palavras na sua boca. E aí eu penso que Deus estava falando justamente isso. Não é porque você é novo que eu não vou te escolher. É justamente porque você é novo que eu estou te escolhendo. Você vai fazer o que eu vou te mandar, onde eu te enviar, você vai. Então, assim, você tem disposição para ir. Então, Salomão está olhando para os dias da sua juventude, falando: olha, essa é a forma que vocês têm que ser, essa é a juventude que vocês têm que levar, não uma vida desprovida de propósito, desconectada de Deus, porque é Deus que atribui propósito, identidade e valor para a nossa vida. Entende? Então, assim, eu lembrei muito de José, porque José foi uma pessoa dessa, né? Suportou os dias lá, que ele passou na prisão, e aconteceu com ele o que o próprio Salomão estava falando aqui, né? Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino, né? E o pobre humilde, né? Sim. E é isso. E aí, Não, eu depois só ele vai quero falar da. conectar. Você pontuou aqui a questão do jovem buscar Deus e esse é o período de maior fôlego dele, né, para chegar e buscar Deus. Sim, Eu acho que aqui o contraponto que ele põe é exatamente essa questão de, às vezes, chegar num nível já da sua maturidade, né, aí nesse caso já da velhice, e aí você perder a sabedoria por causa de uma dureza de coração. Né? Não sim. sei quantos aqui já ouviram, às vezes eu já vi uma frase, né? Olha, a criança mais difícil de criar agora é minha mãe. Por quê? Tem a É mais fase, difícil, não, os não. filhos É cuidam, não, difícil são ensinar. cuidados e depois você quer falar alguma coisa. E os pais muitas vezes não escutam. Por quê? Ah, Sim, garoto, eu que troquei sua fralda, eu que sei, você agora vai me isso ensinar o quê? aí. E aí tem aquele, às vezes, coração endurecido de que, não, eu sou seu pai, eu que dou o caminho. Mas a Bíblia está Sim, falando, claro, que às vezes vai ser um jovem, vai ser melhor porque ele está na humildade do que alguém que já é ancião e perdeu a humildade, já se indispôs a ter um coração ensinável. Então, é ter sim. esse equilíbrio de saber que, graças a Deus, em todas as fases nós podemos aprender, nós podemos avançar, e esse que é o rei, ele vai se tornar tolo exatamente porque ele não está se permitindo mais avançar em conhecimento. E tem uma frase que eu falo muito, né? Repito demais lá da igreja, né? Que você falou, tudo que eu faço eu oro e tal, eu busco orar a Deus. E de fato, né? Maturidade aos olhos humanos é você ser independente. Vamos combinar que se Sim. um homem de 44 anos falar, olha, vamos aqui sair. Calma aí que eu vou ligar para minha mãe. Vou achar, gente, o que é isso? É um baby. Ele tá com dificuldade. Ele vai ligar para a mãe para chegar e sair. Mas, então, na nossa percepção humana, maturidade é igual a independência. Mas diante do Exatamente. olhar divino, maturidade, quanto mais maduro espiritualmente eu sou, mais dependente de Deus eu me torno. Exatamente. Tem uma Falou diferença aí. tudo. Eu já não confio mais em mim. Então, de fato, um ser humano, né, maduro, naturalmente, ele tem que ser independente dos pais. Mas nós, de forma espiritual, para assumirmos a maturidade, nós precisamos ter, de fato, dependência do Espírito Santo, dependência de Deus, buscarmos, de fato, o Senhor. E sim, tudo eu preciso perguntar a Deus? Com certeza. E é claro, na verdade, ter uma vida no Espírito, porque é natural. Deus já te dá o discernimento, Deus já te mostra, mas você precisa ter um coração ensinável, né? Tem o Uhum. Salmo de Moisés diz, ensina-me a contar os dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Então, me Sim. ensina, Senhor, a ter um olhar que eu alcance esse coração sábio. Moisés viu Deus face a face, né? Caminhou com Deus,
recebeu várias Isso revelações. aí. Ele fez esse Depois escreve um pedido, salmo desse. é quem se na fila do pão para chegar e dizer, deixa comigo. Não, eu preciso de Deus. Exatamente. Então, Precisamos assim, depender do Senhor. um exemplo assim também, outro exemplo bobo, né? Que a gente fala, a gente está vivendo tempos em que muita coisa está mudando de maneira muito rápida, né? Então a gente hoje em dia demorou, mas parece que as pessoas que são de uma geração anterior estão entendendo a importância de pelo menos você ter algum contato, por exemplo, com a tecnologia. Eu, a gente tentava falar para um idoso que assim, olha, você precisa ter um celular hoje porque as pessoas precisam falar com você. Aí eles falavam assim, eu não vou ter celular nenhum porque eu não sei mexer nisso. Isso não, o meu negócio é telefone. Não, mas ninguém tem telefone mais. Você precisa de um celular, porque você anda na rua, as pessoas precisam falar com você na rua. Então o pessoal assim, não, eu não quero aprender a mexer nisso. Então assim, são exemplos bobos assim que tipo, e aí vem aquele argumento do idoso, ah, não, eu não, já tô velho demais para poder aprender a mexer nisso. E aí, e só para terminar, né? O autor ele finaliza falando da transitoriedade das coisas no mundo debaixo do sol, né? Que é aquela expressão que a gente mais uma vez usa, né? Que não adianta nada você procurar uma vida de status, de poder, de coisas que vão alimentar, de coisas que na ótica deles são vaidade. Se daqui a pouco, como já foi dito até no primeiro capítulo aí, que não há nada novo debaixo do sol, tudo que foi feito se fará novamente. Então, tipo, o que você vai construir vai chegar uma geração depois, vai tomar o lugar daquilo que foi construído, nem sequer vão lembrar daquilo, entende? Então, assim, são ciclos que vão se renovando. Uma geração passa, uma geração seguinte vem, e a geração seguinte vai dar lugar amanhã ou depois para uma próxima geração, e assim as coisas vão continuar sendo conforme têm sido feitas no mundo debaixo do sol, sabe? Então, assim, eu acho que isso tem que motivar a gente a colocar os nossos olhos no lugar correto, na eternidade, porque na eternidade todas as coisas são feitas novas. Então, se aqui debaixo do sol nada de novo se fez, só tudo que foi feito se fez de novo, fez novamente, mas não de novo. Quando a gente olha para a eternidade, a gente vai entender que lá sim são feitas novas todas as coisas. Lá a gente vai ver em novidade de vida, quando a gente reconhece Jesus, entrega a nossa vida para Jesus, o nosso ser passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas passaram e se fizeram novas todas as coisas em Cristo, né? A partir de uma nova realidade, de uma nova ótica, a partir de uma nova forma de pensar, como Paulo vai dizer lá no capítulo 12 de Romanos, aqui embaixo, todas as coisas elas acontecem de forma cíclica. Então, assim, o autor ele vai abrir o olho da gente e falar assim, olha, tudo acontece da mesma forma. Nenhuma forma se propaga para sempre, nenhum poder ele vai se perpetuar e tudo mais. Então, assim, foque os seus olhos nas coisas que de fato têm valor, sabe? Não nas coisas que vão amanhã deixar de ser, mas naquilo que vai ser para sempre. Então, assim, acho que os nossos olhos precisam estar voltados para lá e longe de uma vida de vaidade. E aí, da eternidade, tudo aquilo que a gente puder olhar para atribuir como de valor. E aí, quando eu falo valor, eu não digo da gente não almejar ter uma casa, ter um casamento, ter um trabalho, mas isso não pode ser o fim principal, né? Paulo vai dizer que se a nossa esperança se limita apenas às coisas dessa vida, nós somos os mais dignos de piedade, somos os mais miseráveis possíveis. A gente tem que acreditar em algo além. E Deus dotou o coração do ser humano do anseio pela eternidade. Também foi lido ontem, né? Então, a gente, crente ou não, a gente sempre tem um anseio de que existe um vazio que somente algo que seja transcendente, algo que não seja dessa ordem de tempo, de espaço, vai poder preencher. Então, a gente tem que buscar em Deus essa satisfação. Deus fez a gente dotado de anseio por as coisas eternas para a gente buscar nas coisas eternas a satisfação. Aí a gente não fica enfadado, a gente não fica ressentido, a gente não fica deprimido, a gente encontra satisfação em Deus e a gente tem todas as nossas necessidades supridas. Eu não posso deixar de abrir mão, eu não posso abrir mão do propósito que Deus tem para mim por causa de uma necessidade que eu passe de coisas efêmeras, sabe? Então acho que o chamado de Salomão, quando nesse capítulo 4 sim, tem tribulação, você passa por aflição, você vai ver injustiça, você vai ser incentivado a uma vida longe das pessoas, porque você vai olhar para as pessoas e você vai ver injustiça, mas não há nada melhor do que se relacionar com as pessoas da maneira correta, sabe? De que você colocar Deus no centro das suas relações e de você colocar no seu coração um anseio pelas coisas
que transcendem a essa terra, sabe? Porque aqui você vai construir tudo e daqui a pouco você não vai ter mais e nada do que você constrói aqui nessa terra é permanente. Então, foca os seus olhos na eternidade e aí sim você vai ter a satisfação de verdade e não vai viver uma vida de vaidade. Eu acho que a ideia de Salomão nesse capítulo foi passar isso para a galera mais nova, né? Glória a Deus. Você sintetizou exatamente o livro todo de forma perfeita. Esse final é exatamente isso. Que a gente possa, né, ter um olhar novo. Eu creio que com certeza, depois dessa live, né, as pessoas talvez à primeira vista Uhum. tenham lido esse capítulo e não compreendeu, tenha só olhado por uma perspectiva pessimista. Nossa, que terrível. Não, isso daqui é Sim. uma proposta desse autor mostrar debaixo aqui debaixo da terra não, que aí morreu. A debaixo do sol. Eu já falei 2 vezes debaixo da terra. A mente vem aqui corrigindo. Já Mas vem. debaixo do sol. Se a gente viver uma vida realmente só por aqui, não faz sentido. Não Então, faz. para que a gente possa realmente se alinhar com o propósito divino. Posso ter muitas coisas, mas se é só por aqui, de fato, por aqui vai ficar, né? É, Exatamente. exatamente, fechando isso, né? Você já fechou muito bem, mas é só porque eu reparei nesse versículo que fala sobre riquezas, né? Que o homem Uhum. trabalhava, não tinha filho, não tinha mãe, não tinha ninguém para deixar. E ele vem falando sobre a perspectiva. Deixa eu só localizar ele aqui no texto. Acho que é o sete Versículo oito, né? 7 e a parte B, versículo 8, já está na parte finalzinha. Ele não se pergunta para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida. Eu acho que essa perspectiva, tem gente que está no automático, não está se Sim. perguntando para que eu estou trabalhando? Para quê? Qual é o propósito? E Eclesiastes, ele nos espreme para fazer essa pergunta. Para quê? É Qual um é o livro propósito? muito retórico, né? A ideia é justamente isso, né? Eu acho que ele pensa em pegar o leitor e colocar o leitor para raciocinar, sabe? Então, assim, acho que Uhum. isso é bem interessante no livro de Eclesiastes, faz você refletir, faz você pensar na Sim. sua vida, faz você entender, tipo, o conselho de alguém que está lá na frente, que já viveu muita coisa e hoje tá te fazendo essas perguntas para que você viva de uma maneira mais intencional e mais, sabe, proposital. Acho que realmente interessante. Hoje, de fato, tem muita gente que tem trabalhado sem de fato se fazer essa pergunta, e aí acorda todo dia. Eu penso que deve ser muito chato, eu penso que deve ser muito chato você levantar todo dia da sua cama cedo para ir trabalhar sem saber para o que você está trabalhando, Sim. sabe? Eu não penso que quando Deus estava criando todas as coisas, eu não penso que assim, primeiro que Deus não dorme, mas vamos assim, hoje eu vou criar o sol e as estrelas. O céu, hoje eu vou criar o céu, hoje eu vou criar a terra. Eu não penso que Deus falava assim, deu na mente agora de criar os animais, sei lá. Eu penso que era tudo dotado de propósito. Deus é criativo e Deus não cessa de ser criativo. Então, eu fico imaginando Deus arquitetando tudo. Olha, amanhã vai ser desse jeito, depois vai ser desse jeito. E não é e é tudo proposital, porque se uma certa sobre isso, que nos 3 primeiros dias Deus dá forma. A terra era sem forma e vazia, começa falando sobre isso. E aí são 2 características, né? Sem forma, vazia. E Deus divide a criação nos 6 dias, em 3 dias ele resolve os 2 problemas. Primeiro, a terra que era sem forma, ele deu forma, ele começa a criar o céu, começa a criar a terra, mas e nos 3 últimos dias ele começa a resolver o outro problema. A terra era vazia, agora não vai ser mais. Eu vou começar a botar na terra um monte de animal, vou botar no mar os peixes que tem lá, eu vou botar as aves no céu, vou botar as plantas. E por fim, Deus, com um propósito, falou assim: olha, eu preciso de alguém para poder ser o meu representante nessa. Tá tudo perfeito, mas eu preciso de alguém para me representar nessa criação. Aí Deus vai, olha e vê e cria o homem, sabe? E assim, eu acho que Deus foi tão proposital nas coisas e acho que ele comunica pra gente esse propósito. Deve ser muito ruim levantar de manhã cedo, tocar o seu despertador, que é um dos sons que mais me causa angústia, para eu levantar da minha cama e falar assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer hoje no meu trabalho, sabe? Acho que a vida da gente ela é dotada de propósito, sim, e a gente precisa entender isso, que é algo que vai para muito além disso. Acho que mais do que um profissional naquilo que a gente faz, eu trabalho com contabilidade, eu como um profissional da área contábil lá na minha empresa,
antes disso, eu sou um filho de Deus, eu preciso glorificar Deus em tudo aquilo que eu estou fazendo. Então, acho que isso atribui propósito a tudo, a qualquer coisa. Sim. Seja você um dançarino, seja você um músico, seja você um médico, um advogado. Se você entender isso, que você está ali para ser um manifestante, um representante de Deus naquele lugar, eu acho que isso atribui propósito para a vida da gente. Isso faz a gente levantar de manhã motivado, em forma de expressar gratidão, inclusive, para falar assim: olha, você levantou, pela graça de Deus, para ser mais um dia um manifestador de Deus aqui na Terra, sabe? Então acho que esse tem que ser o nosso propósito. Amém. Não, e só finalizando nessa perspectiva, é trazer exatamente Uhum. essa visão de que eu glorifico a Deus em todas as áreas, né? Eu me recordei Sim. exatamente de uma história que diz que Lutero, né, no momento da reforma, o Martinho Lutero, o reformador, ele chega, né, naquele momento em que todo mundo estava recebendo a palavra, tendo a compreensão da palavra de Deus, as pessoas apaixonadas queriam deixar todas as coisas para ser pregador, para chegar e viver uma vida achando que uma vida para Deus era uma vida que eu tinha que ser pregador, que eu tinha que estar na igreja, né, algo nesse sentido. E aí chegou um homem e dizendo: eu vou deixar tudo para servir a Deus, sendo também um pastor. E Lutero falou assim: não, mas esse é o seu chamado? O que você faz Exatamente. hoje? Aí ele chega e diz: eu sou um sapateiro. Ele: então, pois volte, faça o melhor sapato que você puder, no preço Aí. justo, porque assim você vai estar Vai glorificando a estar Deus. glorificando a Deus. Então, não é Exatamente. sobre eu chegar e estar na igreja, esperar eu estar na igreja. Na hora que eu estou cantando, eu estou glorificando a Deus. Isso também. Mas é no meu dia a Sim. dia. Tendo uma vida realmente debaixo do sol. Não sem saber para o que eu estou trabalhando, mas uma vida com um propósito para a glória de Deus. Aí não vai ser mais Exatamente. vaidade, não vai ser bolha de sabão, não vai ser aparência, não vai ser momentâneo, mas de fato vai ser para aquilo que é eterno e aquilo que a gente vai também, depois naquele grande dia, receber o fruto do nosso trabalho, né? Exatamente. Nossas obras passarão ali diante de Deus e que a nossa expectativa seja ouvir: vinde a mim, benditos de meu Pai. Entra no Amém. gozo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. É essa Amém. a nossa expectativa que tem que ser. Eu trabalhei, eu fiz, eu vivi, e eu vivi para a glória de Deus, e naquele dia eu vou ouvir a voz do Senhor. Então, ó, fica à vontade, a gente Amém. vai encerrar aqui. Fica à vontade se Vamos. você quiser mandar um beijo para alguém, falar qualquer outra coisa, mais as indicações que você disse que ia fazer, né? Para acabar não Ah, é, não, esquecendo. eu até fiz uma, era esse livro aqui. Cara, é muito baratinho, né? Primeiro eu quero agradecer o pessoal, deixa eu agradecer o pessoal que se dedicou aí. A gente tá falando de trabalho aqui, né? O pessoal que chegou cansado do trabalho, que se dedicou a ouvir e a aprender. Então, gente, eu tô muito feliz e agradeço muito a atenção, porque a gente falou hoje aqui de muita coisa que são importantes pra gente, e no capítulo de ontem foi falado sobre o tempo, né? Então, você dedicou o seu tempo a estar junto com a gente, crescendo em fé, em conhecimento. Isso foi uma oportunidade também para mim de aprender, sempre uma oportunidade, toda vez que começo com a Suzana, é sempre uma oportunidade de aprender, né? Então, quero agradecer. Minha mãe estava online aí, Vanessa, que está aqui no quarto do lado, mas também está online aí. Então, quero Para dar força, agradecer para dar o apoio. pessoal da Igreja do Riachuelo também que se dedicou a estar aqui esse tempo. Quero dizer que vocês são muito importantes, vocês são uma bênção, é uma bênção ter a Amadinha aí na igreja de vocês. É, e é isso, gente. Eu espero vê-los em breve. Espero que esse estudo ele continue a abençoar a vida de vocês. É um livro importante, é um livro que merece ser estudado, é um livro que precisa de aprofundamento. E assim, eu fico feliz de ter, pelo menos, contribuído com uma pequena parte desse empreendimento. Assim, Deus me capacitou aí de alguma maneira, porque eu jamais me sentiria capacitado para falar desse livro. E é isso, gente. Muito obrigado. Aí agora sim, esse livro pequenininho, cara, você lê ele em 2, 3 dias, sei lá. Mas ele é muito, mas muito, muito, muito bom. Porque ele fala de coisas que são da nossa realidade, sabe? Fala de trabalho. Fala assim, o nome dele é Espaço para Deus. E aí ele fala de como é que se acha numa. Aí você tem aqui a imagem dele, é um monte de coisa. Não sei se vai dar para ver, ó. É cadeira, é a Arca da Aliança ali do lado, é trabalho, é um monte de coisa. De como é que a gente acha espaço para Deus nos nossos dias tão corridos. E aí ele tem algumas soluções práticas para você desenvolver esse tempo de oração, de adoração, de busca, e para você se sentir cheio de Deus e cheio de propósito através da palavra de Deus, através de comunhão. Então, assim, porque a nossa rotina cansa, e a nossa vida com Deus não pode ser rotina. Entende? Porque se rotina cansa e eu trato a minha vida com Deus como se fosse uma rotina, a minha vida com Deus vai se cansar e vai chegar uma hora que eu não vou querer mais.
Então, assim, ele ensina a gente a tratar a nossa vida com Deus não como rotina, mas como algo espiritual. Uma coisa que eu aprendi, assim, eu achei muito importante, que eu tenho praticado, é trate os seus momentos com Deus como se você estivesse tratando um momento com uma pessoa de verdade, porque Deus é uma pessoa de verdade. Então, quando você às vezes está marcando um encontro com ele lá, Deus, amanhã a gente vai se encontrar. Quando a gente vai encontrar com alguém, a gente não manda uma mensagem no WhatsApp, fala assim, ó, amanhã a gente se encontra a tal hora. Eu tenho criado esse hábito de manhã. Falei, Deus, ó, amanhã às 6h10, 6h15, me permite uma tolerância aí para o meu atraso, tudo mais, mas de tratar isso como se fosse algo pessoal. Isso é uma das práticas que a gente muitas vezes não dá valor, mas que faz muita diferença. Tratar isso como se fosse uma pessoa. Coloque Deus na sua, bota lá no seu calendário um alarme, ó, preciso orar a tal hora. Então, assim, coisas que ajudam. Então, assim, vale a pena ler. Em 2 dias você lê, é um livro muito pequenininho, cabe no seu bolso. E, sei lá, deve custar uns R$ 10, eu acho. Então, assim, depois se você quiser, eu compartilho a editora, o nome, que aí se quiser deixar na Sim. indicação pro pessoal, acho que vale muito a pena ler. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela dedicação aí de tempo de cada um de vocês. Deus abençoe vocês, família, casa, trabalho. Deus abençoe todos vocês. E eu é que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, principalmente rápida disponibilidade, né? Às vezes eu falo assim, gente, eu crio as ideias e depois só vou chamando a galera. E a galera aceita. E rápido. Então Foi é benção, Deus. foi benção. É Deus que faz isso acontecer. E eu sei que todo mundo aqui, né, se dedica, tem os seus afazeres, tem as suas responsabilidades, mas o Senhor chega e é muito bom. Exatamente, a gente falou aqui sobre é melhor serem dois do que um só. Então é muito bom a gente estar na comunhão da igreja, que Deus vai gerando essas conexões de pessoas que estão no mesmo propósito, que pode ser edificantes. Então, assim, a minha vida foi edificada pela sua vida, Douglas. Muito obrigada mesmo pelo seu serviço, Amém. a Deus em primeiro lugar, mas também que reflete na minha vida. Então, muito obrigada. Mais uma vez também, conforme você agradeceu, eu também agradeço a cada uma das pessoas que aqui participaram, entraram nessa live, né? Deus é Deus maravilhoso. Mais uma vez, eu também quero deixar o meu agradecimento ao pastor Anderson, que chegou. Ele agora Pastor está numa Anderson. viagem dos nossos líderes, né? Que está tendo congresso de Eles estão líderes, no vamos falar de congresso. nova vida. Mas ele me permitiu estar utilizando o canal aqui da igreja, porque, né, para minha surpresa, depois que eu planejei tudo, eu vi que não teria possibilidade de fazer a live lá no meu perfil. Mas Deus já sabia, então Deus Deus não foi sabe. pego de surpresa, então ele foi lá e permitiu que eu estivesse, né, fazendo aqui através do Instagram da igreja. Então, muito obrigada a todos que participaram. Essa live vai ficar salva, né? Eu vou salvar ela, só vou talvez editar um pouquinho o início, algumas coisinhas assim, mas vai ficar salva. E aí eu vou estar deixando o meu canal lá no YouTube e vou deixar o link na minha página também, lá no Instagram.